matemática não é bicho-papão. Olá, você, professor, professora, que deseja melhorar sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. Hoje vamos falar de um assunto que parece bastante simples, mas que às vezes causa alguma confusão na hora de trabalhar com os alunos, que são as fichas sobrepostas. Esse material aparece principalmente aqui em São Paulo, no material que chama EMAI, Educação Matemática dos Anos Iniciais. Esse é um material feito pelo governo do estado de São Paulo e que as escolas utilizam, mas também aparece em vários livros didáticos. Essas fichas aparecem no caderno do segundo ano, mas no caderno do terceiro ano aparece uma coisa que eu queria chamar a atenção com vocês, para quem trabalha com esse material. Na atividade 1.3, as fichas aparecem assim, olha, branca. Na atividade posterior, na 2.3, a ficha vai aparecer assim, colorida. Então, as fichas coloridas são mais fáceis de trabalhar do que as fichas brancas. Então, a minha sugestão é que você trabalhe esse anexo ao contrário. Trabalha primeiro com esse anexo colorido e depois trabalha com o anexo branco. Você pode também fazer com que as crianças pintem, para que elas identifiquem onde que estão as unidades, as dezenas, as centenas e o milhar. Tá bom? Só fica aí só uma dica. Mas vamos ver como é que funcionam essas fichas. Antes da gente começar, nós temos que deixar bem claro, antes de trabalhar com as fichas, os conceitos de valor absoluto e valor relativo de um número. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, se eu tiver o número 235, eu sei que eu tenho aqui unidades, dezenas e centenas. Então, eu vou começar a analisar. O 5, qual é o valor absoluto do 5? O que é absoluto? Absoluto é quando eu tenho certeza de uma coisa. Quando eu falo, você tem certeza que isso é assim? Ah, certeza absoluta. Quer dizer, não tem chance de ser diferente. Aquilo é aquilo e pronto. E o que é relativo? Relativo é quando fala, ah, você gosta de tal comida? Ah, depende. Né? Você gosta de pizza? Ah, depende. Se for no lanche, eu gosto, mas se for só na hora do almoço, eu prefiro outra comida. Então, o relativo significa que está ligado a uma outra coisa para aquilo acontecer. Ele tem várias possibilidades, não é? O valor relativo do número também. Então, quando eu falo valor absoluto do 5, quanto que esse 5 vale? Vale 5, não tem outra alternativa. Então, o valor absoluto do 5 é 5. Mas e o valor relativo do 5? Se ele estiver na casa das unidades, quanto que ele vai valer? Ele vai valer 5. Então, o valor relativo, 5. Ok. E o 3? Qual é o valor absoluto desse 3? É 3 mesmo. 3. Agora, qual é o valor relativo desse 3? Então, eu vou olhar onde ele está, o valor posicional. Se ele está na dezena, quanto que ele vale em relação à unidade? Ele vale 30. Então, o valor relativo é 30. E o 2? Qual é o valor absoluto do 2? Ah, é 2 mesmo. Então, esse não tem outra alternativa. O 2 vale 2. Mas e o valor relativo? Então, eu tenho que olhar que ele está na casa das centenas. Então, quantas unidades ele vai valer? Ele vale 200. Deu para entender? O valor absoluto do número é ele mesmo, 5. O valor relativo vai estar ligado a que casa ele está. Se ele estiver na unidade, ele vale 5 unidades. O 3, valor absoluto, 3. Mas o valor relativo depende da casa onde ele está posicionado. Se ele está na dezena, ele vai valer 30. O 2, valor absoluto, 2. Não tem outra alternativa. Mas o valor relativo
Depende de onde ele está posicionado. Na centena, ele vale 200. Tendo essas ideias bem claras de valor absoluto e valor relativo, aí sim a gente vai trabalhar com as fichas sobrepostas. Então, eu já recortei aqui as fichas, né? Por isso que o colorido é mais fácil. Aqui a gente consegue identificar, olha, as unidades, dezenas, centenas e o milhar. Outra dica que eu dou é que essas fichas, como aparece nesse anexo, elas são muito pequenas e muito difíceis de trabalhar. A criança vai perder, vai cair no chão, na hora de recortar vai ser difícil, eu acho muito complicado. Então faça, se você puder, faça para a sua classe jogos de fichas num material maior, no Color Set, num papel mais durinho, num EVA, e aí você vai poder trabalhar com essas fichas com mais tranquilidade, sem que haja tanta complicação. Porque se a criança começar a derrubar isso no chão e perder ficha, aí ela vai entrar em desespero e não vai querer mais trabalhar, não é? Bom, então vamos lá. Como é que vai funcionar? Então eu vou montar o número 327. Como é que eu vou fazer? 300. Então, primeiro eu vou colocar, deixa eu colocar isso aqui tudo mais para baixo. Oi, pronto. 300. Vou pegar o 20. E vou pegar o 7. 7 unidades. O ideal é que você não monte uma por cima da outra. Monte assim, olha. Para que a criança possa olhar aonde que cada número vai ser formado. Então, 300 significa que eu tenho 300 unidades na centena, né? O 20 corresponde à dezena e o 7 corresponde à unidade. Depois que eu já montei, agora sim, eu vou sobrepor as fichas, por isso que elas chamam fichas sobrepostas. 327. Olha lá. Então, eu vou montar o número. O que eu estou trabalhando aqui? Valor absoluto e valor relativo. Porque o que eu faço? 300 é o valor relativo do 3. Valor relativo das 3 centenas. O 20 é o valor relativo das 2 dezenas. E o 7 é o valor relativo de 7 unidades. Tá? Para que essa ficha é bem legal? Para a criança entender quando eu tenho uma casa vaga. Por exemplo, se eu for montar 1052. Então, eu vou colocar o 1000, o 50 e o 2. O que aconteceu? Eu usei o milhar, usei centena? Não usei. Usei dezena e usei unidade. Então, agora eu vou sobrepor 1052. E aí sim a criança vai entender direitinho o que está significando esse zero. Significa que eu não tenho nenhuma centena. Então, centena, se eu não tenho nenhuma, eu vou colocar zero na casa da centena. Tá? Porque não vai correr o risco da criança colocar 1000, ela faz isso aqui, olha. Vou colocar aqui. É muito comum a gente fazer ditado de números para a criança e ela fazer 1052. Então, ela põe 1052 e acaba fazendo 152, porque ela não respeitou a casa da centena. Tá? 1005. Então, eu pego 1000 e pego o 5. É só isso que eu tenho. Eu tenho centena? Não. Então, essa casa vai ficar vazia. Eu tenho dezena? Não. A casa vai ficar vazia. Eu tenho a unidade. Então, a unidade é 5. Agora, se eu tiver 1203. 1203. O que vai acontecer aqui? Eu tenho o milhar, tenho a centena e tenho a unidade. Eu não tenho a casa da dezena. Então, a hora que eu vou sobrepor, ó, 1203. O que acontece com a casa da dezena?
tem que manter o zero. Como não tem nem, eu não usei essa casa, então quantas dezenas eu tenho? Zero. Tenho o 1, que é o 1000, o 2, que é o 200, nada na dezena, e o 3, que é a unidade. Essas cifras são muito boas para as crianças que têm dificuldade, principalmente em ditado de numerais, tá? Eu espero que você tenha gostado, que essa aula possa orientar bastante o seu trabalho e te ajudar no seu trabalho. E se você gostou, deixa aí um like e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima aula.